Boa tarde a todos, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e literatura com o professor Rafael Barbosa Burim. Onde nessa aula nós vamos estar contemplando então a habilidade de analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a nossa portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas de crítica literária, estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos e outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais e o modo como dialogam com o presente. E o tema da nossa aula, trovadorismo, cantiga de amor. O que vocês entendem por esse tema, trovadorismo e cantiga de amor? E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o período do trovadorismo, interpretar as cantigas medievais, reconhecendo as características da cantiga de amor. Então, para dar início à nossa aula, vamos lá. As cantigas portuguesas então, foram as primeiras manifestações literárias de Portugal, produzidas em português arcaico, o chamado galego-português, onde esses poemas eram cantados por trovadores em eventos diversos, onde os trovadores eram e são os autores e intérpretes das cantigas. Observe essas imagens aí, essa imagem aí, que vocês estão vendo, analisando, O trovador cantando para a senhora, Que aqui nós estamos ligando então o período do trovadorismo, a cantiga de amor, Onde os trovadores cantavam para elas. E isso que nós vamos estar vendo na aula de hoje. E aí, vamos analisar então a canção da Ribeirinha, que é a versão atualizada. Eu vou ler para vocês para a gente poder então depois fazer uma atividade no qual eu vou estar propondo a todos. No mundo não conheço quem se compare a mim, enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós, ai. Senhora alva de faces rosadas, quereis que eu vos retrate. Quando eu vos vi, sem encanto, infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, as coisas ficaram mal para mim, e vós, filha de Dom Pablo, bem vos parece que eu devo receber por vós roupa luxuosa, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós nem terei qualquer coisa de mínimo valor. Então a canção da Ribeirinha, ou a cantiga de Carvalha, é dedicada à Ribeirinha que, segundo alguns historiadores, historiográficos, seria Maria Paz Ribeiro, amante de Dom Sancho I, que foi rei de Portugal no período entre 1185 e 1211. Essa data de produção, ainda hoje é debatida por alguns estudiosos, que alguns acreditavam ter sido escrita em 1189 ou 1198, outros depois do ano de 1200. E ela apresenta então algumas características chamadas cantigas de amor, que são aquelas nas quais o trovador assume o lírico masculino, e se dirige à figura da mulher amada, idealizada, distante do amor impossível, Então aí mais uma imagem para vocês, A mulher e o homem, do amor distante, e eles estavam juntos, A primeira imagem que eu coloquei para vocês, ele estava cantando para ela, o trovador cantando para a mulher. E aí ela foi escrita então no período conhecido como trovadorismo, é o que nós estamos analisando hoje, que se desenvolveu principalmente a partir do século XII. À época não existia ainda aqueles estados nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O movimento literário e poético uniu grandes nomes da nossa literatura portuguesa e espanhola. E aí, esse período foi o período da Idade Média, o período histórico que vai do século V ao XV, onde nós temos algumas imagens, Idade Média, castelos medievais, reis, rainhas. Então aí foi o período da Idade Média que contemplou o trovadorismo. E aí nós temos as canções trovadorescas, que entra a cantiga de amor, que foi aquela que nós analisamos, a canção da Ribeirinha, O cavaleiro dirige-se à mulher amada, com uma figura idealizada, distante. Olha a imagem dele aqui, do cavaleiro dirigindo a mulher amada, E aí, o foco dessa aula foi a cantiga de amor, que as características são o eu lírico, ele é apenas masculino, o tema do amor cortês, uma submissão absoluta,
da dama. O assunto principal, né, o sofrimento do poeta por causa daquele amor que não foi correspondido. A mulher é chamada de minha senhor para que o nome não fosse revelado. E a dama é superior a quaisquer títulos, riquezas e posses do Eulírio. Tá? Então essas são as características da cantiga de amor. Então agora eu vou propor para vocês então uma atividade, como eu disse então, anteriormente, né? Atividade que vocês vão estar realizando e na próxima aula vocês trazem para fazer a correção. Então duas estrofes onde vocês vão estar analisando então as questões que eu vou passar para vocês, onde na primeira estrofe da cantiga é possível perceber que o lírico é masculino? Quais versos confirmam essa hipótese? E depois a segunda atividade, nos versos: a dona que eu amo e tenho por Senhor, a Deus que me a fizesses, mais amar, mostrar-me a algo possa com ela falar, se não dá de minha morte. É possível inferir que trata do quê? Uma paixão correspondida, porém impossível, um amor sofrido, uma felicidade intensa, um misto de amor e ódio. Então vocês vão estar analisando e trazer para a próxima aula para a correção, ok? Então o que nós aprendemos hoje? Conhecemos o período do trovadorismo e realizamos a leitura e a análise da cantiga de amor, reconhecendo as suas características, tá? Do período do trovadorismo e a cantiga de amor. Para a próxima aula, trago então respondido essas duas atividades propostas e assim daremos continuidade a esse período do trovadorismo. Até mais, tenha uma boa tarde.